Oi, gente! No meu Volante de hoje eu vou dividir com vocês uma história. E é uma história bem curtinha, mas eu fiquei pensando muito sobre ela no dia de hoje. Foi uma história que eu li ontem, num livro que eu tô lendo. E de repente essa história ficou na minha cabeça. E eu falei, eu vou dividir com as pessoas lá no canal, com meus seguidores queridos. E a história é assim, é a história de um rapaz. E quando ele era adolescente, ele ia para o colégio com um amigo todos os dias. Pré-adolescente, assim. E todos os dias ele ia caminhando com esse amigo e voltava caminhando com esse amigo. E aquele momento do dia para ele era tão bom, era tão prazeroso, que era um dos momentos mais especiais do dia dele. Ele gostava tanto daquele amigo. Na hora que ele ia andando com o amigo, ele ia conversando coisas que ele gostava. E ele se sentia tão bem, num estado, né, de amor tão grande naquele momento, que um dia, enquanto ele estava caminhando, ele resolveu abraçar o amigo assim, porque ele sentiu aquela vontade de abraçar o amigo. E aí os dois caminhando juntos, ele abraçou o amigo. Na hora que ele abraçou o amigo se sentiu tão esquisito. E aí ficou uma situação, sabe, esquisita, quando o amigo não tá esperando que você vai dar aquele abraço. E aí ficou aquele climão assim. E aí o amigo meio que pega e tira o braço dele, tira a mão dele de cima do ombro. E aí ele puxa o braço e ele fica meio que congelado assim, porque ele fez uma atitude tão natural e o amigo não reagiu muito bem. E a partir daquele dia, no outro dia ele ficou com vergonha de ir andando pro colégio com o amigo, aí acabou que atrasou e saiu um pouco mais tarde. E o amigo também não falou nada, ficou por isso mesmo. E no dia seguinte ele já ficou com vergonha de entrar em contato com o amigo novamente, porque ele se sentiu tão esquisito com aquela situação, ele ficou se sentindo tão mal assim, e ele ficava se culpando, pensando, ai, por que eu fiz isso? O momento mais especial do meu dia, adoro ir caminhando com ele, voltar caminhando com ele, mas agora rolou uma situação meio estranha. E aí, a partir daquele dia, ele falou, acho que é melhor não ir mais, ele não me procurou, talvez ele realmente ficou muito chateado, não gostou, e nunca chegou pro amigo para dizer nada, o amigo também não chegou para ele para dizer nada, e os anos foram passando. Isso é uma história real. Os anos foram passando e ele nunca mais casou de ir junto com o amigo. Ele ia num horário pro colégio, o amigo no outro horário, e as coisas foram passando e o tempo foi passando, e depois a história vem pro presente, onde ele já é mais velho, o amigo também, e eles nunca mais se falaram desde aquela época de colégio. E aí ele estava trabalhando e a secretária dele entra em contato com ele e falou, tem uma pessoa aqui te procurando. E se voltando um pouquinho na história, tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, ao longo dos anos, ele sempre teve uma sensação de tipo, que situação esquisita que aconteceu. Sempre aquilo voltava na cabeça dele, como uma situação esquisita. Poxa, porque eu estraguei? De repente esse amigo poderia ter sido meu amigo até hoje. E acabou que eu estraguei uma situação. Então ele disse que durante toda a vida dele, vez ou outra, sempre voltava na cabeça dele essa situação estranha. E ele sempre pensava no amigo com carinho, mas se afastaram mesmo e acabou que essa situação ficou na cabeça dele. Aí a secretária fala assim, ó, tem uma pessoa te procurando com o nome tal, que era o nome desse amigo, e ele disse que era seu amigo do colégio, que ia caminhando com você e que quer muito te reencontrar. E aí ele pega e vai encontrar com esse amigo, eles marcam de encontrar, de almoçar, não me lembro o que era. E aí quando eles se encontram, ele fala assim, eu preciso falar isso, porque tantos anos com isso na cabeça, e eu quero pedir desculpa também por ter afastado ele de uma forma tão assim negativa. E aí ele vai falar pro amigo, ele fala pro amigo assim, eu queria te contar que todos esses anos, assim, a minha intenção nunca foi criar um constrangimento com você, muito pelo contrário, nos momentos que eu mais gostava, e contou, eu botei a mão em cima do seu ombro e tal. Aí o amigo disse, no meu ombro? Nunca me veio na cabeça que você tivesse feito isso, não me lembro, nunca passou pela minha memória, simplesmente eu lembro que você num dia parou de ir comigo e eu também parei de ir com você, mas isso nunca me veio na cabeça não me lembro dessa situação, não faço a mínima ideia. E aí foi engraçado que ele fala, meu Deus, como que a gente carrega por tantos anos uma memória, né, um significado de um momento, de acordo com o que a gente acha, né, da situação, de acordo com o que a gente acha que a outra pessoa pensou. E eu fiquei pensando quantas vezes isso já aconteceu na minha vida, e eu pergunto a você, quantas vezes isso já aconteceu na sua? Gente, eu tô de óculos porque tá muito sol, mas deixa eu tirar aqui um pouco, senão a gente não conecta, né, com o olhar. E aí, tá o sol muito forte, e aí, né,
E aí eu fiquei pensando quantas vezes isso não já aconteceu na minha vida, de eu ficar com aquela coisa na cabeça, assim, poxa, não devia ter falado isso pra tal pessoa, a pessoa ficou chateada, e quando eu vou ver, a pessoa nem lembra que isso existiu. Uma vez aconteceu uma situação muito esquisita, que foi o seguinte: eu reencontrei uma amiga de colégio, que era filha de uma amiga de minha mãe, e a gente se reencontrou no Facebook, e eu postei conversa com ela super animadona. Ai, que bom te reencontrar, gosto muito de você, nananã. A gente nunca mais falou. Ela foi tão fria, sabe? E eu com toda aquela empolgação e aquela alegria de ter reencontrado ela. E ela foi tão fria, e eu não entendia porque ela tava assim, tão fria, assim, ah, tá bom, legal, tal. E eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu falei assim, tá tudo bem e tal. Ela, não lembra não da nossa infância, você me empurrou uma vez perto da escada, de não sei o que. Tipo, ela lembrava de uma situação que pra mim nunca existiu. Eu falei, você tem certeza que fui eu que te empurrei? Ela, a gente tava jogando um tal jogo e você me empurrou, eu não esqueço, não sei o que. Tipo, uma coisa assim tão antiga. Eu tomei um susto até, porque a escola que eu estudei com ela, eu tinha na época 9 anos, né? De 7 até 9. Então, como que eu vou me lembrar de uma situação em que eu empurrei ela numa brincadeira perto de uma escada? E aí eu perguntei se você se machucou, alguma coisa aconteceu. Ela, não, mas eu nunca esqueço aquela situação, numa brincadeira tal. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim impressionada, como que ela carregou por tanto tempo isso? E às vezes a gente carrega coisas assim por tanto tempo que a intenção que a gente colocou. Então, o que eu quero dizer com essa história de hoje é que as situações, elas são neutras, né? O Curso Milagres fala isso o tempo todo, as situações são neutras. A conotação a gente que dá. Então, a gente pode enxergar as situações, né, de uma forma mais positiva ou negativa. O nosso passado é a mesma coisa, a conotação a gente que dá. E eu acho que um exercício da gente é o tempo todo a gente transformar os momentos que foram difíceis ou ruins do nosso passado em coisas mais positivas. Como a gente enxerga aquela situação que aconteceu de uma forma diferente? E como que a gente para de carregar, às vezes, certas conotações que são tão negativas? De repente você brigou com alguém ao longo da sua vida e você tá carregando uma briga aí que a pessoa não tá nem lembrando. Eu procuro o máximo, assim, isso é um exercício, né? Ninguém é perfeito, isso é um exercício, mas eu procuro ao máximo tentar mudar a conotação de coisas que foram negativas ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu briguei com uma determinada pessoa, vamos imaginar, na minha infância ou na minha adolescência, enfim, e ao longo do tempo eu tento pensar, poxa, foi a melhor resposta que eu consegui dar naquela época, foi a melhor resposta que aquela pessoa conseguiu dar naquela época, e por isso aconteceu aquilo. Mas isso não é algo que eu não quero levar pra vida, e eu tento transformar aquela situação em algo melhor. Eu acho que a gente tem esse poder de todos os dias decidir transformar a situação, porque senão a gente continua levando a situação que aconteceu no passado pro presente. Então a pergunta é a seguinte: será que você hoje anda levando e carregando aí situações do passado e dando a mesma conotação que já foi dada no passado, né? Me lembrei aqui de um negócio bem interessante, que foi o seguinte: uma vez a gente estava numa aulinha de ginástica e um menino deu um tapa na cara de Luísa. Pá! Na hora que ele deu o tapa na cara de Luísa, a mãe dele não fez nada, ficou parada assim, tipo, não pediu desculpa, não falou nada. Eu fiquei chocada, né? E Luísa ficou parada assim, olhando pro menino. E aí o professor de ginástica pegou o menino, tirou o menino da sala, porque a mãe não fez nada. E o professor de ginástica viu aquilo. O professor de ginástica pegou o menino, tirou assim do lado e falou assim: ó, você não pode bater na coleguinha, você vai ter que entrar de novo no campo de ginástica e pedir desculpa. O menino entrou, pediu desculpa, e Luísa tá bem. Aí abraçou o menino, sabe? De uma leveza assim, acabou de tomar um tapa na cara e já esqueceu. E sabe, só que a gente como mãe, como pai, a gente fica com aquela agonia, sabe? Tipo, bateram na minha cara e muito mais forte do que na cara de Luísa, com certeza, que Luísa já tinha esquecido. Aí na mesma hora ela já tá brincando com o menino de ginástica e mal lembra ela que ela levou um tapa naquele dia. Só que eu cheguei em casa, assim, sabe? Chega, a minha cabeça tava quente, minha cabeça tava doendo, assim. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu fui comentar com o Lucas, e aí Luísa falou assim, eu falei, Lucas, o menino deu um tapa na cara de Luísa, e fui explicar não sei o que. Aí ela olhou pra mim e falou assim: não tem problema, mamãe, não tem problema. Não tem problema. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que criança evoluída. Como que eu carrego por tanto tempo até levar pra casa, até dizer pra Lucas, até transmitir essa informação de uma coisa tão negativa, né? Que bobagem a minha, eu fiquei pensando, né? Como eu preciso evoluir e
E eu acho que a gente como mãe, assim, vem uma coisa dentro da gente que a gente às vezes não consegue controlar. Mas é bom que eu aprendo todos os dias com Luísa a ser uma pessoa melhor, graças a Deus. Luísa levou o tapa na cara uma vez e ela sofreu aquela única vez, que foi a hora que ela sentiu a dor. Depois disso ela não continuou revivendo. E às vezes a gente continua revivendo situações. Gente, eu vou colocar o óculos porque tá muito sol. E às vezes a gente continua revivendo situações por tanto tempo e dando uma conotação negativa por tanto tempo que parece que a gente recebeu o tapa na cara várias e várias e várias vezes, sabe? É impressionante como a gente faz isso. Então, é um exercício e eu queria dividir esse pensamento com vocês hoje. É um exercício da gente começar a avaliar que conotação a gente está dando a algumas situações do passado. Será que você está carregando esse tapa na cara que você recebeu no passado? Será que você está carregando uma situação que foi estranha e esquisita, às vezes te afastou de alguém? Será que não é o momento de você chegar e de ligar para essa pessoa e dizer: vem cá, eu fiz isso, te incomodou, não te incomodou? Às vezes a gente vive uma situação meio estranha com alguém e às vezes a gente não fala. Se é uma relação que você acredita que é importante para você, como era para ele se arrepende de não ter falado. Então, se é importante para você, fale. Diga. Eu sou muito a favor de você colocar para fora as coisas que você sente, as coisas que você vive. Se ele tivesse tido uma conversa mínima no passado, de repente o rapaz teria dito: não, na hora eu fiquei meio com vergonha, mas tá tudo bem, sabe? E é bem isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, esse é o Mel no Volante de hoje. Ele é um vídeo mais rapidinho, mas eu queria dividir com vocês essa reflexão. A conotação das situações é a gente que dá. E a gente pode transformar essa conotação todos os dias. Hoje eu vi um vídeo de Tony Robbins com Marie Forleo, que ele falava assim: os problemas precisam de energia para sobreviver. E se você não dá energia aos problemas, o que acontece? Experimente não dar energia aos problemas. O que acontece? E é isso. Que energia a gente está dando para coisas do passado e que a gente vive carregando aí por tanto tempo? Como é que a gente pode transformar essa situação e dar uma nova conotação a essas situações, né? É só uma reflexão, tá bom? Um beijo, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha, de compartilhar com outras pessoas e também de se inscrever no canal, que tem vídeo todas as segundas, quartas e sextas. Um beijo muito grande e segunda-feira começa o workshop gratuito da Academia de Mães Empreendedoras. Tá assim sensacional. Então, se você é mãe ou futura mãe, vale a pena assistir. E mesmo se você não é mãe e nem futura mãe, que você quiser assistir, tem muito conteúdo interessante que vale a pena assistir, tá bom? Beijão. E para se inscrever é no www.academiademãesempreendedoras.com. Um beijo grande e até segunda-feira.